Galerinha, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. Sejam bem-vindos ao nosso canal Uma Energia. Estou aqui para ajudar vocês nas resoluções das questões de linguagens do Enem. Bom, galerinha, a gente está corrigindo o Enem de 2023 na primeira aplicação Caderno Azul. Gente, eu vou ter que fazer de novo a questão de 18. Infelizmente deu problema. Aí eu vou ter que repetir ela de novo com vocês, mas não tem problema. Vamos repetir ela de novo, tá? O que acontece? A questão 18, ela descreve o seguinte, ó. Alegria, alegria, o sol nas bancas de revista me enche de alegria e preguiça. Quem lê tanta notícia, eu vou. Por entre fotos e nomes, os olhos cheios de cores, o peito cheio de amores vãos, eu vou. Por que não? Por que não? E a gente tem o texto 2, né? Anjos tronchos, né? Uns anjos tronchos do vale do silício, desses que vivem no escuro, em plena luz. Disseram, vai ser virtuoso no vício das telas dos azuis mais que azuis. Agora minha história é um denso algoritmo que vem de venda a vendedores reais, neurônios meus ganharam novo outro ritmo e mais, e mais, e mais, e mais. Meu coco, né? Ok, a pergunta é a seguinte, ó. Embora oriundos dos momentos históricos diferentes, essas letras de canção têm em comum o quê, né? Ó, A, referência às cores como elementos da crítica a hábitos contemporâneos. B, percepção da profusão de informações geradas pela tecnologia. C, contraposição entre os vícios e as virtudes da vida moderna. D, busca constante pela liberdade de expressão individual. Ou é crítica à finalidade comercial das notícias. Gente, pausa o vídeo e tentei fazer com vocês também. Vamos ver se vocês vão acertar, ok? Aqui no caso, eu até comentei com vocês, né? Muitas pessoas poderiam confundir, né? Eu até confundiria com a A. Por que não é a A, né? A A, ela descreve sobre cores, né? E a gente vê claramente nos textos cores, né? Aqui no caso azuis, né? Mas não é, tá, gente? Eu marcaria A também, eu cairia na pegadinha, por isso que tem que tomar muito cuidado. Ele quer saber, oriundo dos momentos, diferentes, né? Essas letras das canções têm em comum, ou seja, comum é o quê? O que elas têm de igual, certo? Eita, minha letra tá horrível, gente, enfim. Mas deu pra entender, né? Comum significa igual. Então, o que um tem igual ao outro? Não é cores, tá? Por incrível que pareça, sim, é a questão da tecnologia, tá? Se você for analisar, não é nada das outras, né? Tá, vício, expressão, finalidade, não. Sim, os dois falam sobre tecnologia, por incrível que pareça, ó, fotos e nomes, tá? Então, cuidado com a pegadinha, ó, fotos e nomes, né? Que fotos são essas, né? Ó, alegria, notícia, tá? E aqui também, ó, escuro, plena luz, nananã, virtuoso, telas dos azuis, mais do que azuis, telas, tá? Algoritmo, entenderam? Ganhar o ritmo, não. Algoritmo, telas. O que vem à mente de vocês, né? Telas e algoritmo. Questão de, claro, redes sociais, né? Celulares, enfim, tecnologia, tá? Por isso que é a B, tá? Então tem que tomar muito cuidado, porque na pressa, para vocês não caírem na pegadinha aí das alternativas, viu? Eu também confundiria aí, fazendo com pressa aí. Muitos alunos cairiam na pegadinha, então cuidado. Tá bom? Ok, né? Vamos agora para 19. A 19 descreve pra gente o seguinte, ó. São tantas formas de matar um preto que, para alguns, sua morte é justificada. Devia estar fazendo coisa errada, se não era bandido, um dia ia ser. Por ser preto, sua morte é defendida. O preto sempre merece morrer. A estrofe acima é do poeta e educador Sol Baticum, floretário, que atua na periferia de Fortaleza, no Ceará, preparando jovens, em quase sua totalidade negros, para enfrentar as dificuldades impostas pelo racismo estrutural no país. A partir da arte de Baticum, consegue envolver a juventude em um projeto de fortalecimento dessa população ao promover batalhas de rimas, slams e saraus com temáticas que discutem problemas sociais. Não por acaso, o tema mais explorado nas rimas, versos e prosas é a violência. Mais explorado nas rimas, versos e prosas é a violência, de acordo com o recente Atlas, vou repetir aqui, né? O recente Atlas da Violência, em 2019, os negros representam
77% das vítimas de homicídio, quase 30 assassinatos por 100 mil habitantes, a maioria deles jovens. O Atlas revela ainda que um negro tem quase 2,7 vezes mais chances de ser morto que um branco, o que justifica o movimento de resistência crescente no Brasil. Ok, né? A pergunta é a seguinte, ó, o uso da citação de dados estatísticos nesse texto tem o objetivo do quê? Olha só. A. Ressaltar a importância da poesia para denunciar a morte dos negros que cresce cada dia. B. Destacar o crescimento exponencial da temática do preconceito na produção literária do Brasil. C. Demonstrar o incremento no quantitativo de expressões artísticas na discussão de problemas sociais. D. Evidenciar argumentos que reforçam a ideia de que os negros são vítimas em um potencial da violência. Ou E. Salientar o aumento da participação dos jovens nos movimentos de resistência na área cultural. Pausei o vídeo. Tentei fazer, vocês também, vamos ver se vocês vão acertar, ok? Galerinha, pausar o vídeo e tentaram fazer. Bom, aqui no caso, se vocês marcaram a letra D, vocês acertaram, tá? Vai ser evidenciar os argumentos que reforçam a ideia de que os negros são vítimas do potencial de violência. O que acontece? A gente vê claramente, a questão é evidenciar, tá? Evidenciar. A gente vê claramente, né, sobre a questão da violência contra os negros, né, a morte, enfim, a questão de violência. Ele quer saber o uso da citação de dados estatísticos, tá? Por que não são as outras? Isso também é pegadinha. Por que não são as outras? Ele quer saber em relação a dados estatísticos. Então, por que ele foi usado, tá? O objetivo desses dados. Então, ressaltar a importância da poesia para denunciar a morte de negros que cresce em cada dia? Sim, tá? Mas aqui no caso, ele quer saber esses dados, onde que eles foram usados? Ó, aqui, tá? Assassinatos, né? Sobre esses dados. Por que eles foram usados? Tá? Não é somente para ressaltar a importância da poesia para denunciar. Claro, ela é um ótimo meio para ser utilizado. Na verdade, não só pode, como deve se utilizar, né? Um grande meio para isso? Sim, mas aqui no caso quer saber por que citaram os dados, então tem que interpretar o texto, tá? E focar onde estão os dados. Destacar o crescimento? Não é só isso, né? Demonstrar incremento? Também não. E salientar a resistência? Também não. Não é somente isso. Ele quer saber por que eles foram usados. Aqui no caso é exatamente para evidenciar os argumentos, né? Que argumentos? Argumentos sobre violência, né? Reforçam a ideia de que os negros são vítimas em potencial de violência, tá? Então, por que eles foram usados aqui? Para evidenciar argumentos que vão reforçar essa ideia aí, né? Ou seja, a mesma coisa nas redações, né? Por que muita gente usa, e não só pode, como deve, tá? Uma dica aqui importante para vocês, utilizarem também nas redações dados que torna ela mais rica, né? Como argumento, tá? Isso é um ótimo argumento, tá? Para poder evidenciar que realmente é real as violências. Claro que são, né? Mas aqui é para reforçar mais ainda, né? Ó, de onde que foi, quando foi, né? O número das pessoas, né? Isso evidencia mais ainda esses argumentos, reforça mais ainda a ideia de que isso é real, né? Aqui no caso é melhor ainda para se reforçar, tá? Por isso que vai ser a letra D, tá bom? Ok, belezinha. Vamos agora para a questão 20. A questão 20 descreve o seguinte, ó. No princípio era o verbo, a frase que abre o primeiro capítulo do Evangelho de João, que remete à criação do mundo, assim como também faz o Gênesis, é a mais famosa da Bíblia. A ideia de que o mundo é criado pela palavra, porém, é tão estruturante que está presente em outras religiões. Para muito além das fundadas no cristianismo, como humanos, a linguagem é o mundo de que habitamos. Basta tentar imaginar um mundo em que não podemos usar palavras para dizer de nós e dos outros, para compreender o que isso significa. Em um mundo em que aquilo que você diz não é entendido pelo outro e o que o outro diz não é entendido por você. O que acontece, então, quando a palavra é destruída e com ela a linguagem? Durante séculos, em diferentes sociedades e línguas, é importante lembrar, a linguagem serviu e ainda serve para manter privilégios de grupos de poder e deixar todos os outros de fora. Quem entende linguagem de advogados, juízes, promotores, linguagem de médicos, linguagem de burocratas, linguagem de cientistas? A maior parte da população foi submetida à violência de propositalmente ser impedida de compreender a linguagem daqueles que determinam seus destinos. Se o princípio é o verbo, o fim pode ser o silenciamento.
mesmo que ele seja cheio de gritos entre aqueles que já não têm linguagem comum para compreender aos outros. Interessante reflexão, né? A pergunta é a seguinte, ó. Nesse texto, a estratégia usada, para convencer o leitor de que uma grande parcela da população não compreende a linguagem daquele que detém o poder foi o quê? Então, olha só. Revelar a origem religiosa da linguagem. B. Questionar o termo sobre o futuro da linguagem. C. Descrever a relação entre a sociedade e a linguagem. D. Apresentar as consequências do esfacelamento da linguagem. Ou E. Criticar o obstáculo promovido pelos usos especializados da linguagem. Pausei o vídeo, tentei fazer vocês também. Vamos ver se vocês vão acertar, ok? Por incrível que pareça, sim, é a E, tá? Ele utiliza vários argumentos interessantes, inclusive religiosos, né? A Bíblia, nananã. Mas o objetivo aqui, né? O final, o princípio, né? Enfim, o objetivo da questão. É isso que ele quer saber, né? O objetivo. Por que ele usou isso? Por que ele usou... Por isso que nem é, tá? A questão religiosa somente. Por que ele usou tudo isso? Né? Todas essas falas, nananã. Por que disso? Para no final ele destacar uma coisa importante. São silenciadas. Como assim, ó? Por que a letra E é correta, tá? Criticar o obstáculo promovido pelo uso dos especializados da linguagem, ok? Não é questionar sobre o futuro, descrever, relacionar, o que ele quis dizer, né? Ele trouxe vários argumentos. Ah, se na Bíblia o princípio era o verbo, por que o verbo está modificado, né? Ele ainda destacou uma coisa super importante, né? Por que as pessoas... o que a linguagem é destruída aqui no caso, né? Por que as pessoas utilizam uma linguagem quase que inacessível, né? Ó, advogados, médicos, juízes, promotores, enfim, cientistas, né? Aqui no caso, por que eles usam uma linguagem tão rebuscada, né? Tão formal, né? Que muitas pessoas também não entendem, né? Esse é o objetivo. Aqui no caso, ele quis destacar aqui mais ou menos assim, ó, que o uso de palavras, né, muito... Na língua padrão, muitas pessoas que são leigas não entendem, né? Então, que apesar de, no princípio, ser o verbo, utilizar toda aquela questão religiosa, né? Em relação à linguagem, para fazer essa analogia de argumentos, ele quis dizer que ainda é falha, que ainda existem muitas dificuldades, né? Porque existem vários tipos de linguagens e vários tipos de comunicação, né? Então fica muito difícil, apesar da linguagem ser o principal, né? Ele ainda destaca, imagina se ninguém falasse, ia ser pior, né? Então, ele quis colocar aqui vários fatores, a linguagem é um cenário de vários fatores, de um argumento aqui de que é algo simples, mas ao mesmo tempo se torna até mesmo confuso e inacessível, justamente por ter vários tipos dela, né? Então, ele quis dizer aqui por que a letra E, né? Porque isso cria, né? Ó, criticar obstáculo, cria um obstáculo, de certa forma, vários tipos de linguagens e principalmente inacessíveis para as pessoas leigas que não entendem. E ele ainda quis destacar a questão dos médicos, né, por questão de doença e tudo, e também os advogados e juízes promotores. Por quê? Porque como assim que eles vão decidir a vida, né? Os cientistas também, ó, que determinam seus destinos no sentido assim, ó, se você está numa audiência, um juiz utiliza uma linguagem, ele vai determinar o destino daquele réu? Vai determinar, né? Então, assim, né, essa linguagem utilizada por esses especialistas acabam sendo inacessíveis para quem não compreende, né? Então, ainda existem dificuldades em relação à linguagem no contexto geral, né? A gente pode perceber claramente. Então, é uma crítica, né, ao obstáculo promovido. Então, ele usa várias coisas, vários argumentos, né? Tanto científicos profissionais, a questão religiosa da Bíblia, o princípio era o verbo, né, faz um trocadilho em relação a isso, e aqui no caso, para poder, no final de tudo, o objetivo do argumento dele é criticar o obstáculo promovido pelos usos especializados da linguagem, ou seja, né, esse amplo campo de utilização dela, às vezes torna até inacessível para quem também não compreende, né, esse seria o objetivo, tá? Por isso aqui que vai ser a letra E, tá bom? Então tá, né? Vamos agora para a questão 21. A questão 21 ela é interessante. Ela destaca aqui uma questão sobre a Universidade Federal do Ceará, né, que desenvolveu um dicionário para traduzir sintomas. Olha que interessante, sintomas de doenças da linguagem popular para os termos médicos. Olha que legal, a gente tem, né, uma questão oposta, né? Uma crítica em relação à linguagem, aqui já é um dicionário que vai traduzir a questão da linguagem. Interessante, né, com que o Enem é moldável, né? Enfim, variável, né? Olha só, sintomas, doenças populares dos termos, tá? Defruço, chana e piloura, por exemplo,
Podem ter termos conhecidos para muitos, mas durante uma consulta, o desconhecimento pode significar um diagnóstico errado. Vamos lá, né? O que está destacando aqui, ó? Isso é um registro histórico e pode ser muito útil para estudos dessas comunidades na abordagem médica delas. É, de certa forma, pioneiro no Brasil e, sem dúvidas, um instrumento de trabalho importante, porque a comunicação é fundamental na relação médico-paciente, avalia o reitor da instituição. Legal, né? Interessante, ó, do G1. Ok, a pergunta é a seguinte: ao registrarem usos regionais de termos da área médica, pesquisadores o quê? Então, qual é o objetivo? Ó, apontarem erros motivados pelo desconhecimento da variedade linguística local. B, explicarem problemas provocados pela incapacidade de comunicação. C, descobrirem novos sintomas de doenças existentes na comunidade. D, propiciaram melhor compreensão dos sintomas dos pacientes, ou divulgarem um novo rol de doenças características da localidade. Pausem o vídeo, tentem fazer vocês também. Vamos ver se vocês vão acertar, ok? 21, claramente, certamente, letra D, tá? A gente acabou de falar a questão de compreensão, né? Se vocês marcaram a letra D, vocês acertaram. Exatamente isso, a questão de quê? Compreensão, tá? Dos sintomas. Por quê? Porque, infelizmente, em muitas regiões, né, a questão da linguagem, exatamente isso que o texto anterior fala, né? Destaca pra gente. Porque aqui, olha que interessante essa pesquisa que eles fizeram na Universidade Federal do Ceará. Eles desenvolveram um dicionário para traduzir os sintomas das doenças na linguagem popular para os termos médicos, ou seja, uma doença que a pessoa não entende o nome, né, vai ser traduzida e ela vai poder compreender melhor exatamente essa questão da linguagem, essa questão das palavras diferentes ser buscadas, enfim. Às vezes uma doença tão simples, né, por exemplo, muita gente não sabe que enxaqueca é uma dor de cabeça, enfim, né, náusea, enjoo, né, que é vômito, enfim. Sim, em muitas regiões, muitas pessoas não sabem o significado das palavras, né, por exemplo, assintomático, que é uma pessoa que não apresenta sintomas. Perceberam? Olha que interessante o uso desses dicionários para traduzir esses termos médicos, tanto para o médico e o paciente, vai ajudar muito a descobrir sintomas de doenças, né? Que estão aí através da linguagem aí rebuscada, uma melhor comunicação, né? Então, esse é o objetivo, e bem bacana essa pesquisa, né? Essa iniciativa. E aquele quer saber, esses registros regionais em termos de área médica, os pesquisadores, o quê? Exatamente, vão proporcionar, olha que interessante, por que a letra D? A melhor compreensão, tá? Dos sintomas, ou seja, né? A compreensão, o entendimento disso, né? Então, não é apontar erros, explicar problemas, divulgar nada disso. Aqui no caso, e nem descobrir novos sintomas, tá? Os sintomas são os mesmos, é só a palavra que é diferente. Enfim, né? Deu para entender. Então, aqui no caso é compreensão, é compreender isso, né? Essa aproximação aí, bem bacana, né? Interessante. Interessante como que uma questão aí se aproxima da outra, né? Ok, né? Vamos agora para a questão 22. Questão 22, ela descreve pra gente o seguinte: alguém muito recentemente cortara o mato, que na época das chuvas crescia e odiava a casa da mãe de Ponciá Vicêncio e de Luande. Havia também vestígios de que a terra fora resolvida. Como ali fosse plantar uma pequena roça, Luande sorriu. A mãe devia estar bastante forte, pois ainda labutava a terra. Cantou alto cantou alto uma cantiga que aprendera com o pai, quando eles trabalhavam na terra dos brancos. Era uma canção que os negros mais velhos ensinavam aos mais novos. Eles diziam ser uma cantiga de voltar que os homens lá na África entoavam sempre, quando estavam regressando da pesca, a caça ou de algum lugar. O pai de Luande, no dia em que queria agradar a mulher, costumava entoar, interessante, né? Aquela cantiga ao se aproximar da casa. Luande não entendia as palavras do canto. Sabia, porém, que era uma língua que alguns negros falavam ainda, principalmente os velhos. Era uma cantiga alegre. Luande, além de cantar, acompanhava o ritmo batendo com as palmas das mãos em um atabaque imaginário. Estava a regresso à terra, voltava em casa. Chegava cantando, dançando a doce e vitoriosa cantiga de regressar.
Interessante, né? Muito bacana o texto. E a pergunta é a seguinte: a leitura do texto permite reconhecer a cantiga de voltar como patrimônio linguístico que o quê? Olha que interessante, o quê? A. Vai representar aí a memória de uma língua africana extinta? B. Exalta a rotina executada por jovens afrodescendentes? C. Preserva a ancestralidade africana por meio da tradição oral? D. Resgata a musicalidade africana por meio de palavras inteligíveis? Ou é remonta à tristeza dos negros mais velhos com a saudade da África? Pausem o vídeo, tentem fazer vocês também, vamos ver se vocês vão acertar, ok? Então, galerinha, pausaram o vídeo, tentaram fazer. Bom, aqui no caso, se vocês marcaram a letra C, vocês acertaram, tá? Preserva a ancestralidade africana por meio da tradição oral. Olha que interessante, né? Ele descreve sobre uma cantiga alegre e vitoriosa, tá? Não é algo triste, tá? Não é tristeza, pelo contrário, porque a gente percebe claramente no próprio texto cantando doce e vitoriosa, tá? Se for, aqui no caso, ele descreve, né? Olha que interessante, uma cantiga, sim, né? Da ancestralidade, olha que legal. Dos negros que trabalhavam na terra dos brancos, uma canção dos mais velhos que ensinava os mais novos. Algo interessante, né? Da tradição que ficou guardada na memória. Aqui no caso não é letra E, não é algo triste, porque ele descreve a questão da vitória, de alegria, né? Daquele reconhecimento. Por que não são as outras? Memória linguística extinta não é somente representar a memória, tem algo por trás, tá? A rotina também não é somente isso, tá? Nem só resgatar por meio das palavras inteligíveis. Aqui no caso vai ser letra C, porque a gente pode perceber claramente, ó, preserva o principal. O que é essa cantiga? Né? Olha que interessante, ela até descreve que é passada de pai para filho, ó, o pai, né? Cantaram mato, casa da sua mãe, cantou a cantiga, né? Ó, ensinavam os mais novos, tá? Então, a gente vê uma tradição, né? Uma ancestralidade, ó, e uma preservação. Por quê? A gente vê essa cultura sendo passada de pai para filho. Então, tem a questão da preservação, tá? Da ancestralidade africana, né? Por meio do quê? Da tradição oral. Olha que interessante. Tradição oral também é cultura, né? Não é só o patrimônio você ensinar alguém a fazer algo, né? Um objeto. A tradição oral também é uma cultura, aquelas histórias contadas, né? Quem nunca teve a historinha da vovó, que a vovó e seus avós contam, né? E vai passando para os filhos, vai passando para os netos. Olha que interessante, né? Você preservar aquelas histórias, né? Aquelas questões, aquelas historinhas, né? Isso é uma tradição oral. Música é uma tradição oral, né? Uma canção de niná que o tataravô cantava para o neto, cantava para a filha, que cantava para o filho, para o neto. Olha que legal, né? Vai sendo passada essas canções, essas culturas, e isso ainda é uma tradição oral que vai ser preservada, né? Por esse motivo aqui, que vai ser a letra C, tá bom? Bem legal, né? Interessante. Então, agora a gente vai para questão 23, né? A questão 23, ela descreve pra gente o seguinte, né? Ela tem dois textos, não é isso? Isso, tem dois textos. Texto 1 descreve o seguinte, ó. Zapei os canais como há dezenas de anos faço. Aparei num que exibia um episódio daquela velha família do futuro, os Jetsons. Nesse episódio particular, a Janet Jetson, esposa do George, tratava de dirigir um veículo voador deles. Meu queixo foi caindo à medida que as piadinhas machistas sobre mulheres dirigirem foram acumulando. Impressionante. Que futuro careta aqueles roteiristas imaginavam seriam capazes de projetar algo melhor e não apenas termos tecnológicos, robôs e carros voadores? Será que nossa máxima visão de futuro só atinge as coisas e jamais as pessoas? Como a Jane, uma mulher de 33 anos, no desenho poderia ser o que foram as minhas bisavós? O futuro naquele desenho se esqueceu ser melhor nas relações entre as pessoas, aliás, tão parecido com a vida. Fiquei de cara, como dizem aqui, ou como dizíamos na minha adolescência, pobre adolescência, aprendendo sem querer e sem muita defesa um futuro tão besta quanto o passado. Interessante, né? A questão aí é tratada sobre machismo. O texto 2. Masculino e feminino são campos escorregadios que só se definem por oposição sempre incompleta um do outro. São formações imaginárias que buscam
produzir uma diferença radical e complementar, onde só existem, de fato, mínimas diferenças. O resto é questão de estilo. Até pelo menos a segunda metade do século XIX, o divisor de águas era claro. Os homens ocupavam os espaços públicos e as mulheres tratavam a vida privada. Privada do quê? De visibilidade, diria Hannah Arendt, né? Da visibilidade pública, do que as mulheres estiveram privadas até o século XX. Foi da presença pública, manifesta, não em imagem, mas em palavra. A palavra feminina, reservada no espaço doméstico, não produzia diferença na vida social. A pergunta é a seguinte: a apresentação da mulher apresentada no texto 1 pode ser exemplificada no texto 2, no que diz respeito ao quê? A. Censura em formas de expressão feminina. B. Ausência da figura feminina na vida pública. C. Construções imaginárias cristalizadas da sociedade. Delimitações inerentes às figuras femininas e masculinas ou é dificuldade na atribuição de papéis masculinos e femininos? Pausem o vídeo, tentem fazer vocês também. Vamos ver se vocês vão acertar, ok? Bom, galerinha, pausaram o vídeo e tentaram fazer. Bom, se vocês marcaram a letra C, vocês acertaram, tá? Percebe claramente aqui construções imaginárias cristalizadas na sociedade, tá? Por quê? O texto 2, a gente percebe que, né, são formações imaginárias que buscam produzir a diferença radical. Só existem, de fato, as mínimas diferenças. A gente vê claramente dois textos machistas, né? Claramente, né? Em relação ao espaço da mulher, né? A palavra feminina reservada ao espaço doméstico não produzia diferença na vida social, né? A Hannah Arendt, ela tem muitos textos feministas, né, que defendem as mulheres. É bem interessante os textos delas, né, para quem gosta desse tema. A gente percebe claramente o machismo nos dois textos, né? Um de um desenho, né? Primeiramente, por que são construções imaginárias? A gente vê a imaginação aqui, né? Por que não são as outras? Censuras e formas de expressões femininas? Não é somente isso, né? Tem a questão machista, mas não é somente isso. Ele quer saber a representação da mulher apresentada nos dois textos, né? O que diz respeito, a ausência da figura feminina. Também, aqui no caso, não é somente isso, tá? Por que não são as outras? Não é somente isso, porque tem a questão imaginária. Por quê? Se a gente for analisar o texto 1, dos Jetsons, né? A questão, nesse episódio, em particular, Jane Jetson, esposa de George, tratava de dirigir aquele veículo voador, ok, né? Deles. Meu queixo foi caído, até aí tudo bem, né? Ela dirigir. Mas olha só, gente, a questão machista em um desenho. Meu queixo foi caído à medida que as piadinhas machistas sobre as mulheres dirigirem foram se acumulando, né? O futuro careta que aqueles roteiristas imaginavam, seriam incapazes de projetar algo melhor? Aí a autora aqui desse texto, ela descreve, né? Visão do futuro só atinge as coisas, jamais as pessoas. Como de uma mulher de 33 anos no desenho poderia ser o que foram minhas bisavós? Então, o que acontece, né? Num desenho, tá? Se esqueceu de ser melhor. Um desenho, a gente vê uma questão machista em relação às mulheres dirigirem, né? Um desenho antigo que era para ser projetado a visão do futuro. A gente percebe claramente um futuro machista, né? Então, assim, coisas imagináveis, né? Aqui no caso, é um desenho, né? Então, e aqui também trata muita questão imaginável nos cenários, formações de cenários que buscam produzir, né? Diferença. Por que aqui no caso que a questão, a letra C é a correta? Justamente por ela focar nesse ponto de imaginários, tá? Somente por isso, construções imaginárias cristalizadas na sociedade, ou seja, construções machistas, né, imaginárias. Pensa bem, um desenho já com um termo machista em relação ao futuro, né, das mulheres dirigirem carro, enfim, né? Aqui ele quer saber por que o texto 1 pode ser explicado pelo texto 2. Por conta dessa ligação aqui, imaginárias. Porque, gente, o texto 1, ele trata de um desenho futurista, né? É um desenho, né? É um desenho com uma imaginação futurista, tá? Somente por isso, mas claro, tem censura, tem a ausência da figura feminina na vida pública, tem questões machistas, tem. Mas aqui ele quer saber o que eles ligam, né? Diz respeito aos dois. Aqui a gente tem a questão da Hannah Arendt, né? Muito interessante a visão dela, né? A questão aqui de formações imaginárias, tá? São formações imaginárias. Por conta dessa palavrinha aqui,
que por esse motivo vai ser a letra C, tá? Construções imaginárias cristalizadas, o quê? Na sociedade, né? Ou seja, um desenho tratando a visão do futuro e com piadinhas machistas, né? Imaginações de papéis, enfim, né? Do século, né? Aqui ela conta sobre a visibilidade pública, né? Bem interessante. Enfim, né? Mas aqui no caso da questão, a alternativa correta a ser por conta dessa palavrinha aqui, tá? E de se tratar de um desenho também, né? Ó, as mulheres no futuro, no episódio. Então, a gente percebe claramente, ó, imaginavam, tá? E esse aqui no caso, um desenho, né, ó, um episódio, né, daquela velha família, enfim, um episódio particular de robôs, carros voadores de um desenho, tá? Enfim, por esse motivo aqui que vai ser a letra C, tá bom? Somente por esse motivo, viu?